Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um dia nesta casa que tem nos acolhido, rogamos, Senhor, ao Teu coração, a vossa permissão para que Teus mensageiros aqui possam estar atuando em favor de cada um de nós, não somente nós que nos encontramos na carne, no corpo físico, mas também, Senhor, aos nossos irmãos desenfaixados do corpo, que aqui comparecem, com o objetivo também de aprender e de buscar um entendimento melhor do Teu Evangelho, facultando assim, amado Mestre Jesus, em nós um discernimento acerca das leis divinas e trabalhá-las em nossa intimidade, buscando, através da nossa caminhada e dos nossos esforços, superarmos os obstáculos e avançarmos para a luz maior. Que a vossa paz, Jesus, se faça presente em nossos corações e que possamos conservá-la não somente neste momento, mas fazer com que esta paz em nós seja irradiada através dos nossos pensamentos e sentimentos, onde quer que estejamos, para que a humanidade seja envolvida nesta paz. Assim sendo, Senhor, nós os agradecemos pelo muito que temos recebido e rogamos mais uma vez, sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, então bom dia, mais uma vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à casa? Você, sejam bem-vindos. Nossos estudos acontecem aos domingos às 9 horas da manhã, aqui no salão principal. Lembrar também a todos, principalmente os que estão chegando, que eu não vou colocar a parte de baixo, que fica parecendo uma coisa ruim, né? Negativa, né? Nos salões que estão no andar abaixo da casa, nós temos estudos também muito importantes, dentre eles a evangelização infantil para os filhos, para que eles possam já desde cedo encaminharem através desta doutrina maravilhosa. Temos a pré-mocidade, temos a mocidade e temos uma sala que é os princípios da doutrina espírita, onde lá temos a oportunidade de conhecer melhor a doutrina que temos abraçado. Então a sala lá é aberta a todos que queiram compreender um pouco mais acerca dos princípios que fundamenta a doutrina espírita, que ao todo são 15. São muito importantes. E nós estamos estudando aqui no salão o livro Religião dos Espíritos. Eu peço para que cada um não se compadeça do meu livro, que está se despencando, mas é um livro de estudo que a gente está sempre consultando e é com ele que nós vamos caminhar, que é uma edição mais antiga do livro Religião dos Espíritos. E a proposta desse livro é nós estudarmos o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar
a lição intitulada Mais. É o título da lição. Que no meu livro não tem capítulo, por ser uma edição mais antiga, mas nas edições mais novas tem os capítulos e me parece que é o capítulo 9, ok? Capítulo 9, é isso? Das edições mais novas. Qual que era a proposta? Na cidade de Uberaba, Francisco Cândido Xavier já se encontrava lá, o ano 1959, nas reuniões públicas, fazia-se a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, lia-se a resposta, o diálogo acontecia e Emmanuel então trazia-nos a lição com referência àquela pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, ok? Essa reunião aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959. Um tempinho já considerado, né, gente? E antes de nós falarmos acerca da questão, que foi a 716, que foi lida neste dia, eu vou relembrar a todos, porque o mês ainda não acabou, hoje é dia 28 de abril de 2024. Este mês, ele é muito importante para nós, espíritas, para a comunidade espírita, para o movimento espírita, de forma geral, no Brasil e no mundo. Porque 3 datas neste mês marcam profundamente o espiritismo. Primeira, o dia 2 de abril, onde nós comemoramos de uma forma bem singela a reencarnação do apóstolo da mediunidade, o Francisco Cândido Xavier. Então, em 1910, no dia 2 de abril, ele chega ao plano físico, numa cidadezinha bem perto aqui de Belo Horizonte, que é Pedro Leopoldo. Então, muitas casas espíritas, muitas federações, muitas regionais espíritas fazem no mês de abril uma comemoração especial por este grande apóstolo. Não que ele necessite das nossas comemorações, mas é uma forma de gratidão a este coração querido, pelo trabalho que ele desenvolveu, pela seriedade deste trabalho, com que ele realizou quando esteve entre nós, sendo um grande exemplo para nós espíritas. Porque ele não perdia, podemos dizer assim, nenhuma oportunidade de fazer o bem. A segunda data, eu estou colocando a cronologia, tá, gente? É o dia 15 de abril. Porque em 1864, no dia 15 de abril, foi lançado pela primeira vez a todos nós o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita. Então nós sabemos a importância que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho ou a Bíblia dos Espíritas. É a interpretação dos ensinamentos de Jesus segundo os Espíritos, trazendo para nós, conforme Kardec vai evidenciar na introdução, a parte moral do ensinamento do Cristo. Então, completamos, neste mês, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo entre nós. E no dia 18 de abril, como todos nós aqui já o sabemos, e muitos às vezes esquecem, e que foi até colocado por algumas cidades, parece que aqui em Belo Horizonte também foi, o Dia do Espírita ou o Dia do Espiritismo. Porque nesta data, 18 de abril, foi lançado no ano de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, completando 167 anos neste ano. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós já contamos
com 167 anos de doutrina espírita na Terra, no planeta que nós habitamos. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas, se nós compararmos do ponto de vista do tempo, da doutrina espírita, em relação a outras religiões, filosofias, ideologias já existentes em nosso planeta, nós somos ainda, podemos dizer, recém-nascidos, não é verdade? Há muito que se aprender. E essa obra, O Livro dos Espíritos, ela está dividida em 4 partes, e na sua primeira publicação, ela não foi totalmente completa como nós a temos hoje. Então, me parece que foi 501 ou 503, não sei com certeza, depois a gente pode pesquisar melhor. A gente fala 501 e 503 perguntas, porque são muito mais do que nós temos hoje. Porque há perguntas que são desdobradas em A, B. Então a gente fala 1018, 1019, de acordo com a tradução, perguntas do Livro dos Espíritos, por causa que há uma colocação numa pergunta, que é de 1010, onde ela foi desdobrada em 1010A, e aí são 1018 perguntas. Mas se você abrir só livro dos Espíritos, o seu Livro dos Espíritos e tiver a dela, falou que tinha 1018, mas o meu tem 1019. É porque em algumas traduções, em vez de ser 1010, A é 1011. Somente isso. Tá? Para ficar. Mas as perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas. E se nós formos, então, ver com critério, há muito mais do que isso, por causa desse desdobramento que Kardec faz em muitas das perguntas. Pergunta A, pergunta B, dentro da mesma. Bom, sendo dividido em 4 partes, foi lida a questão 716, nessa noite, 2 de fevereiro de 1959. Então, 102 anos depois, 101 anos, né, na verdade, depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos já contava com mais de 100 anos. E essa pergunta está em uma das leis morais, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, capítulo 5, é a lei de conservação. Então, nós temos 10 leis morais. E a lei de conservação é uma delas. Essas leis morais, elas estão desenvolvendo os 10 mandamentos, que nós os conhecemos através do decálogo divino recebido por Moisés no Monte Sinai. Tranquilos? Então, se você pegar os 10 mandamentos e alinhá-los com as 10 leis morais, vamos observar que essas leis estão desenvolvendo os 10 mandamentos. E o subtítulo é necessário e supérfluo. E a pergunta de Kardec: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, o que Kardec está perguntando? Que todos nós temos a organização biológica, a nossa organização física, o corpo físico, que nós estamos atualmente estagiando na Terra, neste corpo. E ele quer saber se a natureza, dentro deste corpo que nós temos, não traçou limite para as nossas necessidades. Pergunta simples, né? A resposta mais simples ainda. Sem dúvida. Por que eles colocaram sem dúvida?
Porque o nosso corpo físico, ele tem limites. E esses limites vão estar de acordo com as suas necessidades. Então, a estrutura biológica tem necessidades dentro do encaminhamento do progresso, da evolução, materialmente falando, e nós precisamos aprender a respeitar isso. Adelano, precisamos aprender? Sim. Porque nós não respeitamos nem os nossos limites, nem as nossas necessidades. Porque na continuidade da resposta, os espíritos vão dizer assim: mas o homem é insaciável. Quando eles colocam homem, estão colocando o gênero humano, o ser humano. É insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. É a resposta dos espíritos. Parece simples, mas é uma resposta muito ampla e profunda para as nossas reflexões. E aí, eu gostaria de trazer a questão anterior, que é de número 715, para complementar, a fim de nós caminharmos com raciocínio. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? É a questão 715, questão anterior. Como que nós podemos conhecer o limite do necessário? Resposta: aquele que é ponderado, essa tradução está ponderado. Em outras traduções está sábio. Vocês podem observar aí, se alguém tem um livro dos Espíritos, ou chegar em casa e abrir o livro dos Espíritos, vai estar lá, sábio. Aquele que é ponderado ou sábio, o conhece por intuição as suas necessidades. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ah, Delano, mas o que vem a ser isso realmente no campo prático? É que nós vamos aqui fazer uma reflexão em torno. Porque nós estamos dentro de uma lei que é de conservação. É uma das 10 leis morais, apresentada pela espiritualidade superior, dentro das leis divinas, onde todos nós nos encontramos submetidos a elas. Bom, aí o Emmanuel vem trazer uma lição cujo título ele coloca mais, baseado nessa pergunta e resposta. É importante, tá, gente? Quem depois quiser adquirir a obra Religião dos Espíritos, quem não tem, seria bom. Até mesmo para facilitar o estudo do Livro dos Espíritos. Questão 716, nós já lemos. O título mais vai dizer Emmanuel. O mais é sempre a equação nas contas da lei divina. Equação. Estamos reportando aqui uma questão matemática, né? Equação nos lembra matemática, né? Não é isso? Aquelas fórmulas complicadas de AX mais B elevado a 2 é igual a X
descobre o valor do x, não é isso? Aí tem a equação do primeiro grau, equação do segundo grau, por aí vai. Bom, mas aqui é dentro das leis divinas, da contabilidade divina, das contas da lei divina. Ao criar a criatura, determinou o Criador, tudo se crie na criação. Ao criar a criatura, determina o Criador que tudo se crie na criação. Por isso mesmo, a antiga legenda, crescei e multiplicai-vos, comparece ativa em todos os planos da natureza. Está nos relembrando aqui, então, ao primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, intitulado Gênesis, onde lá nós temos as fases da criação e dentro dessas fases, logo após a chegada do primeiro casal, nós estamos colocando aqui a simbologia, tá, gente? Daquilo que está lá. Coloca o Criador para que pudéssemos crescermos e multiplicarmos. E aí ele vai continuar, o Emmanuel. Entreguemos o fruto nutritivo aos fatores de desegregação e em poucas horas transmutar-se-á em bolo pestífero. Ajudemos a semente preciosa, amparando-lhe a cultura, e no curso de algum tempo, responsabilizar-se-á pela fartura do celeiro, transfigurando pântanos e charnecas em campos de flor e pão. É assim que o mesmo princípio se revela insofismável em todo o caminho humano. Cede a lente de teus olhos as arestas do mal, e a breve espaço não apreenderás senão sombras. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro da maledicência, convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, aviltando a ti mesmo. Faze da língua instrumento de críticas incessantes e acabarás guardando na boca uma placenta envenenada, servindo a parturição da crueldade e do crime. Conserva os braços na estufa da preguiça e terminarás a existência transpirando bolor e inutilidade. Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-lhe a claridade sublime através do serviço aos outros, atrairás em teu próprio favor a influência benéfica de quantos te observam às horas entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-te possibilidades e forças para que transformes a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Tu que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Assim, pois, vigia o coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças em colheita de treva ou luz, conforme a tua sementeira de mal ou bem. Então veja bem que Emmanuel chama-nos a atenção para
algo muito importante ao nosso entendimento. Dentro da lei que temos aprendido, há uma que não nos escapa. Aliás, nenhuma delas nos escapa, se estamos submetidos a elas, que é a lei de causa e efeito. Ação e reação. Todos nós já ouvimos falar, não já? Já ou não já? Pois bem. É uma lei divina. E uma lei que nós estamos empregando ela constantemente. Para não dizer aqui e agora. Nós, ao mesmo tempo que colhemos, semeamos. Semeamos, colhemos. Num campo dinâmico da vida. Da vida do Espírito. Porque somos Espírito. E o convite que Emmanuel traz para nós é de buscarmos nas lições de Jesus o farol, para que por intermédio deste farol nós saibamos caminhar, seguindo. Como sabemos, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Não é verdade? Ou alguém ainda tem uma dúvida? Hã? Não há dúvida, não é mesmo? Tem dúvida? Não, né, gente? Tá. Bom, então se nós temos Jesus por guia e modelo, Ele saberá nos guiar até o Pai. É o que Ele tem feito. Ele tem nos conduzido para que nós possamos alcançar em nós a plenitude da vida, a fim de que nós não necessitemos mais dele. Ah, Adelano, mas como assim? Porque chegará um dia que nós não necessitaremos mais dele, Jesus. Parece até assim, gente, será? Né? Porque é preciso compreender que a lei é de progresso, é de evolução. E a doutrina espírita, ela vem abrir para nós um campo de racionalidade que nós ainda não estamos acostumados, embora sejamos racionais. Podemos dizer que somos um animal racional, mais irracional do que os outros animais. Porque, infelizmente, é uma realidade constatada. Nós não pensamos para fazer aquilo que devemos fazer. Porque se nós pensássemos, e através do pensar, saber refletir, nós não entraríamos em situações complicadas, conforme nos disseram os espíritos superiores. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Questão 715, do Livro dos Espíritos. O ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência. Então é preciso compreender que essa experiência, ela irá se tornar em experiências, porque na continuidade ele coloca a sua própria custa. Então, se há uma lei de causa e efeito, onde
semeamos e colhemos, colhemos e semeamos num campo dinâmico da vida, se nós não soubermos refletirmos com carinho nos passos que nós estamos dando e buscando, nós podemos entrar justamente em experiências não tão boas. E à custa destas próprias experiências, que poderão ser desagradáveis, nós vamos então aprendendo a nos reeducar. Então, o convite da espiritualidade é: observe Jesus. Ele é o guia. Se Ele é o guia que está nos conduzindo a Deus, é com Ele que nós temos que ir. Não há outro. Não há outro. Na terra, não. Se estamos na terra, é Jesus. Ok? Tranquilo? Ah, Delano, eu não quero seguir Jesus. Não tem problema. É um livre-arbítrio. Fica a seu critério. Mas quando a gente fala seguir Jesus, não é seguir da forma como a humanidade, como a sociedade implementou dentro de uma cultura que ainda é materialista. A nossa cultura é materialista. Embora estamos despertando para uma sensibilidade espiritual, nós ainda estamos presos, algemados ao materialismo, que precisamos eliminar. Os espíritos aqui, dentro da lei de progresso, chamam-nos a atenção para isso. Delano, mas é difícil eu abrir o Evangelho de Jesus, ler uma passagem, interpretar essa passagem e entender aquilo que realmente Jesus está colocando. Há muitas passagens do Evangelho que realmente são difíceis de interpretar e de compreender, não é verdade? Outras são diretas, são simples, são fáceis. E por incrível que pareça, as mais fáceis são as que nós temos mais dificuldade de fazer. Então vou citar uma, que vai englobar todas. Vocês vão relembrar. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Vai, gente. Né? Qual que é mesmo? Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então vejam bem. Como que, se Jesus é o guia, eu preciso compreender e entender o que este guia está me mostrando. Não quer dizer que você tem que ter isso decorado, não. Isso não é o objetivo. Mas nós precisamos saber, pelo menos um pouco, a respeito deste guia. E a realidade é que nós não sabemos quase que nada. Na verdade, não sabemos nada de Jesus. Nada. Mas, para relembrar e ser fiel ao texto, eu vou abrir a Bíblia, este livrinho aqui, que todos devem ter em casa, não tem, gente? Todos têm a Bíblia em casa, gente? Sim. Ótimo. Quantas vezes nesse ano vocês abriram a sua Bíblia em casa? Vixe, várias, né? Várias. Ótimo. Nosso irmão abriu várias vezes. Então, observam bem. Como que nós somos? Relapsos. Ah, mas isso tem a ver, Delano? Não, está tranquilo. Não tem nada a ver. Mas é importante lermos
refletirmos, analisarmos, não com o objetivo ali de ficarmos presos à questão literal, mas tentar extrair para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, e de forma direta, sem equívoco, sem atalho, poderíamos falar assim. Jesus diz, no versículo 12, capítulo 7, que está registrado pelo evangelista Mateus: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Só esse ensinamento basta. Agora vem uma pergunta. Ninguém precisa responder, porque ela é íntima de cada um de nós. Você consegue realizar na íntegra, colocar na íntegra, de forma absoluta, em seus pensamentos, em suas falas, em seus atos, este ensinamento de Jesus? Não precisa responder. Não é verdade? Não precisamos. Cada um vai fazer sua reflexão. A resposta é: parece uma bola, mas não é, tá? É a Terra, o planeta que nós habitamos. Terra. Observa a Terra. Quando eu falo observar a Terra, observarmos nós, seres humanos, dentro da Terra, caminhando. Chegamos ao ideal do ponto de vista daquilo que Deus, através das leis de amor, de misericórdia, chegamos? Observamos como está a nossa humanidade hoje. A nossa humanidade hoje, do qual eu estou inserido, tenho feito prevalecer este ensinamento de Jesus? Ele é meu guia. Se ele é seu guia, você está caminhando com ele? Vejam bem. Porque o tio da lição é mais. Aí, mas o que tem a ver o mais? E aí, mais? De onde que Emmanuel tirou esse mais? Fica questionando, né? Você, Emmanuel deve estar doido, né? O Chico devia estar obsidiado para escrever um trem desse. Não é verdade? Vocês querem saber de onde Emmanuel tirou? Mateus, capítulo 5, versículo 47. Diz o evangelista Mateus, na fala de Jesus: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis a mais? Em outras traduções, se encontra: que fazeis de especial? Mas aqui ele está utilizando uma tradução de João Ferreira de Almeida. Os livros de Emmanuel utilizam essa tradução. A maioria deles, podemos assim dizer, principalmente a linha que interpreta o Evangelho. Então, o que Jesus está dizendo?
que nós temos feito a mais pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo patamar evolutivo, não somente intelectual e moral que já atingimos, pelo discernimento que já somos capazes de avaliar, que temos feito a mais. É o que Jesus coloca. Ele está falando isso para os apóstolos, os 12. E vou falar com você, seguir Jesus não é fácil, não. Porque nós temos penado para seguir o Mestre. Temos ou não temos? Porque nessa colocação, os versículos anteriores vocês vão lembrar, ou relembrar. Quando ele diz assim, aprendestes o que foi dito aos antigos, odiareis os vossos inimigos e amarás o vosso irmão. Ele reestrutura, porque o guia diz, eu, Jesus, né? Não é eu, Jesus. Porém vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei ao bem aqueles que vos querem mal. Orai por aqueles que vos caluniam. Está aqui no texto bíblico. Vou completar para que vocês possam entender. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. No versículo 45 é muito importante, porque passa despercebido. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Adriano, como assim? Porque o evangelista e os tradutores foram fiéis nessa conservação colocada por Jesus, a identificar na fala dele que Deus fez com que o seu sol estivesse sobre maus e bons sobre a terra. O sol é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. E este sol, que é o Mestre, ele acolhe a todos nós, independente do que sejamos ou do que fazemos. O único detalhe é que diante da lei, que ele não vai ferir em algum momento, pelo contrário. Ele veio desenvolver e complementar a lei divina, nós então passaremos na terra de acordo com o que nós estamos realizando. Dinamicamente. Dinamicamente. E é por isso que Emmanuel, na lição, coloca: assim, pois, vigia o coração, fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças em colheita de treva ou luz, conforme a tua sementeira de mal ou bem. Semeamos, colhemos, colhemos, semeamos. De acordo com aquilo que nós estamos nos propondo a realizar. Tranquilos até aí? Sim? Semeia vento e colherás tempestade. Mais ou menos na linha do Emmanuel. Porque a gente, às vezes, realiza alguma coisa, de conformidade com a sintonia daquilo que a gente realiza, a gente recebe muito mais. Estou dizendo no caminho
talvez menos feliz, né? Quem seria a gente pode contestar, pode ser uma expressão menos feliz. Mas o irmão está dizendo que não é só nesse aspecto que as coisas são multiplicam, né? Sim. Os aspectos felizes também. Você faz alguma coisa de bem, você sintoniza com o fato de sentir e recebe muito mais do que você fez. Com certeza. Está em nossas mãos escolher qual o caminho que a gente quer. Com certeza. Nós poderíamos pegar como exemplo a própria semente que Jesus ensinou, o grão de mostarda. Ao crescer, tornando-se a maior das hortaliças, ela abrange um espaço onde poderá beneficiar muito. Da mesma forma que se nós pegarmos uma semente, olha uma fruta, já que você está... Né, Éder? Olha uma fruta que você gosta aí, Éder. Qual é a fruta que você gosta? Gosta de maçã. É bom pro fígado, né? Graviola. Aí, ó. Tá, aí. Vamos colocar maçã, né, gente? Tem gente que não gosta. Eu adoro maçã. Aí o Éder, você vai lá na fazenda, isso aí, Terezinha, na fazenda dele. Isso. E alguém te... Olha, Éder, eu tô com umas mudas aqui de semente, de maçã, e tá pronta para você plantar. Você vai ter um pomar maravilhoso de maçã. Você aceita? Claro. Nossa, eu adoro maçã, vou plantar lá no meu terreninho. Quantos hectares tem lá mesmo, Éder? Aí o Éder vai plantar no terreninho dele, né? Terreninho. Que terreninho. Vamos imaginar que esse terreninho seja seu, que é, né? Aí o Éder vai plantar. Aí o Éder vai plantar a semente. Ele recebeu, vamos imaginar que você recebeu 3, né? Sementes de maçã. 3. Olha que coisa maravilhosa. 3 sementes de maçã. O Éder planta. As 3 sementes. Daí a algum tempo, já está, né? Sim. E o Éder vai colher. Você vai colher 3 maçãs? Ele vai colher 3 maçãs? Vai ou não vai? Ou vai colher muito mais? Muito mais. Muito mais. Então o que Emmanuel está dizendo para nós? Que dentro da legenda, crescei e multiplicai-vos, quando realizamos o bem ou o mal, ele vem numa intensidade muito maior. Porque se você pegou 3 sementes, plantou, cultivou e cuidou, você vai colher muito mais do que 3 maçãs. Muito mais. Podendo beneficiar a muitos. Da mesma forma que você utilizar uma inteligência na realização do mal, você poderá prejudicar muitas pessoas. Por exemplo, há quem diga que quando o idealizador da bomba atômica, dentro ali do laboratório, né, trabalhando ali com os elementos químicos, viu para onde estava sendo destinado aquelas pesquisas, ele se colocou e se posicionou assim: nossa, sou um monstro. Criei algo que a princípio era para beneficiar, está sendo utilizado para destruir. Então, que nós possamos observar isso. Sim. Perguntaram para ele por quê. Aí ele
falava que doava sementes para os vizinhos do milho dele. Eu falei, como assim? Mas seus vizinhos vão ter o mesmo milho, né? Mas na hora que o milho dos vizinhos cresce, a polinização, né? Todas as abelhas do vento vai para a fazenda dele e ele continua tendo exatamente a multiplicação. É a multiplicação. Temos vários exemplos, né? A questão da multiplicação dos pães e peixes, mas não vamos entrar nessa área, não. O problema é que dentro de tudo isso que Emmanuel está trazendo, ele está relembrando-nos aqui uma lição do Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca: nossa organização traçou o limite daquilo que nos é necessário? Sim. Mas o homem é insaciável. Criou limites para si, aliás, criou necessidades para si que não são reais. Então nós temos um ditado que diz assim, um ditado não, um ensinamento que diz assim, de um amigo nosso, já desencarnado, o Éder deve ter conhecido dele, o irmão Leão Zálio. Alguém já ouviu falar no Leão Zálio? Foi um grande espírita aqui da cidade de Belo Horizonte. Não tão divulgado, mas ele trazia uma didática muito profunda e era muito respeitado por muitos corações e participou de várias atividades, inclusive dentro da União Espírita Mineira, até ministrando cursos. E o Leão Zálio, ele tinha uma frase que não era dele. Ele extraiu dos ensinamentos de Emmanuel, que é o seguinte: necessidade e circunstância. E um dia perguntaram a ele: mas, seu Leão, por que o senhor sempre fala de necessidade e circunstância? Porque eu, dentro da minha experiência, não querendo errar mais, passei a trabalhar os meus passos nessa atual existência dentro daquilo que eu tenho necessidade e dentro das circunstâncias que vão se apresentar para essa necessidade. Aí a pessoa ficou assim: mas como assim? Não entendi, seu Leão. Aí ele explicou. Vamos imaginar que você tem uma necessidade. A necessidade apareceu. Mas a circunstância não é favorável, não vai não. É queda. Vamos imaginar que tem uma circunstância favorável, mas você não tem necessidade. Se você for, não vai não. É queda. Mas se apresentar a necessidade, a circunstância, em um momento propício, e você vai avaliar que realmente há necessidade e há circunstância favorável, abraça, porque você não sabe quando terá outra oportunidade dessa necessidade, dessa circunstância. Aí a pessoa fala assim: gente, mas como pode ser isso? Como é que vai ser? Então vamos lá, ficar mais prático. Jesus é o guia, é o modelo, não é? Aí Jesus acolhe 12 irmãos. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Não vamos fugir da linha, não. Os 12 apóstolos. Eles tinham todos simpatia uns com os outros? O que vocês pensam? O que vocês acham? Então, quando ele convida Levi, que era um cobrador de impostos, um publicano, nossa, os outros ficaram escandalizados. Convida Levi.
Segue-me. Tem a passagem do texto bíblico. E aí, quando Jesus estava em Cafarnaum, ele sempre hospedava-se na casa de Pedro. E Pedro teve que abrir as portas a um publicano, Levi, e sentar à mesa com ele. Então nós vamos observar várias passagens no texto bíblico, onde é colocado, e Jesus se assentava com publicanos e pecadores, não era assim? Então Jesus está ensinando-nos que, apesar das diferenças que nós temos, nós não podemos ser indiferentes, mesmo que nós não gostemos. Porque às vezes esse não gostar pode passar simplesmente de orgulho e de vaidade. Por que eu estou falando isso? Porque nas casas espíritas, elas têm necessidades. E todas as circunstâncias que aparecem numa casa espírita é favorável para o tarefeiro, não é? Aí vamos imaginar que nós temos a cabine de passe ali. Aí nós vamos colocar 4 passistas. Não é isso? Então, há uma circunstância na casa que ela oferece o passe. Você chega, você vai avaliar se tem necessidade ou não de tomar o passe. Se você tem, ótimo. Se não tem, está tranquilo. Mas saindo de nós que vamos tomarmos o passe, vamos pegar esses 4 tarefeiros. Aí um deles não veio. Pode acontecer, não pode? Um deles não veio. E o outro, estou passando, não estou me sentindo muito bem, estou com uma dor de cabeça, não estou bem para aplicar o passe. Beleza, não está bem para aplicar o passe, não aplica. Está tranquilo, não tem problema nenhum. Tem alguém para aplicar a passe aí? Aí alguém chega e lembra, fulano de tal aplica o passe. Beleza. Convide-o. Aí ele vai. Aí esse cochicha com esse. Por que cochicha, né, gente? A gente tem mania de cochichar, né? Nossa, mas eu não vou com a cara daquele fulano. Dentro da sala de passe. Aplicar o passe. Eu não vou com a cara daquele fulano. Ele não passa. Pode acontecer ou não pode? Pode acontecer. E aí ninguém toma passe no dia. Mas ninguém vai saber, né? Porque eles estão cochichando. Ninguém que vai tomar. Mas tem um detalhe. Aí é uma equipe espiritual lá dentro. E os espíritos, eles estão trabalhando com as nossas intimidades. Então, qual é a necessidade desse irmão? Ele está ali, numa circunstância favorável. Se ele não ceder dentro do seu orgulho e do seu egoísmo, ele poderia nem comentar com o outro, eu não gosto de fulano, mas eu vou aplicar o passe juntamente a ele. E fazer o trabalho com Jesus. É diferente ou não é? Não dá para nem falar. Porque, na verdade, a gente não precisa falar, não, gente. Só de pensar, os espíritos já sabem. Só de pensar, os espíritos já sabem. Vibração. Então, dentro da necessidade dele, o que ele tinha que fazer? Muito bem-vindo, fulano. Jesus esteja conosco. Que bom que você está aqui para nos auxiliar. Ele vai falar isso com ele? Não. Às vezes nem olha nos olhos da pessoa. Não é assim? Nas casas espíritas, que buscam seguir Jesus, tarefeiros de 10, 15, 20, 30, 40 anos, tendo rixas com outros irmãos, por detalhes que já deveriam estar superados há séculos. Porque a necessidade íntima ainda é muito grande.
E várias circunstâncias o autopromoveu para o nosso crescimento. E continua promovendo. Mas criamos necessidades que não são reais. Colocam os espíritos. Devido a uma insatisfação, por um capricho pessoal, por um interesse pessoal. Então, quando Jesus reúne o colégio apostólico, mostrando diferenças entre eles, para ensinar à humanidade, devemos aprender a trabalhar com Deus e por Deus, respeitando as diferenças. Você não precisa amar, mas é preciso respeitar. E ao respeitar, trabalhar no seu íntimo a sua necessidade de vencer o seu orgulho e o seu egoísmo. Hoje é domingo. Nossa, eu estou precisando ir no Lafran. Assistir um estudo. Tomar um passe. Estou com essa necessidade. Aí, de repente, vem aquela chuva de granizo impedindo que você saia. Nossa, mas a circunstância não é favorável. Não é assim? Ah, eu não vou. Isso não vale. Porque diante de uma necessidade moral, íntima, não pode haver impedimentos e obstáculos. Mas diante de circunstâncias e necessidades que não são reais para o espírito, fiquemos atentos para não entrarmos em queda. Então, ensina-nos Jesus, vós, o que tem feito a mais aos seus semelhantes e a vós mesmos, com o entendimento que já amealharam no curso do tempo. Então, a doutrina espírita é um convite para que nós possamos buscar, não no outro, mas em nós, a nossa transformação para o bem. Nós não podemos abrir mão disso. Porque quem vai estar frente a frente com a sua consciência será você mesmo e não o outro. Então, vamos refletir nisso. Qual é a minha atual necessidade? Íntima, moral, espiritual. É essa? Eu tenho que achar uma circunstância favorável para ela. Mas se necessidades irreais e circunstâncias desfavoráveis, cuidado. Queda do espírito e dentro da transição planetária, não saberemos se esse espírito conseguirá sair desta queda no planeta Terra. Cuidado. Mas o tempo se foi e nós vamos então fazer a prece e logo após a prece eu gostaria de pedir a todos para ficarem sentados que eu vou dar um recado. Nossa, eu vou comer uma lasanha hoje, depois um açaí, nossa, que coisa boa. 5 minutos depois, minha bate a porta, Delano, tem um churrasco lá na casa de fulano, não está querendo ir não? Vai começar agora. Tem necessidade? Tem? Não. Você já está cheio, não vou. Mas a circunstância é boa, não é? Mas não vai não. Vai ter problema. Vai ter problema. E assim vai. Em tudo. Amigo Jesus, irmão maior, o sol de nossas vidas, vós que nos ensinaste, Senhor, em teu evangelho de luz e redenção, que sem a tua presença
em nossas vidas, nada poderíamos fazer. Ensina-nos, Mestre, a lermos em nossa intimidade as nossas reais necessidades e que a Tua misericórdia infinita possa apresentar em nossos caminhos as circunstâncias favoráveis e que saibamos não perdê-las, aproveitando-as em nosso favor como proposta de crescimento, de transformação para o bem e de continuidade nesta luz maior apresentada por Ti, e sendo revivida na terra pelo Consolador prometido por Ti, a doutrina dos Espíritos. Nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós, ninguém estará, que assim o seja.